Vamos abrir nossas Bíblias em Filemon, carta de Paulo a Filemon. Nós começamos um estudo aqui nessa carta. Na verdade, até agora a gente não entrou propriamente no texto. Hoje a gente ainda não vai entrar no texto, a gente vai fazer algumas considerações também em outros versos bíblicos que nos ensinam sobre o fundamento daquilo que nós vamos encontrar aqui na carta de Paulo a Filemon. Então, abre aí sua Bíblia em Filemon. Filemon só tem um capítulo, né? A gente vai fazer a leitura do versículo 4 até o versículo 7. Filemon, versos 4 a 7. Antes de nós fazermos a leitura, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia, agradecer agora por esse momento que nós podemos ter diante da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, nos dar sabedoria, nos instruir, e que nós possamos, ó Deus, ser edificados pela Tua Palavra, confrontados por ela, e que assim venhamos viver de acordo com a Tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Filemon, nós vamos fazer a leitura aí do versículo 4 até o versículo de número 7. O texto diz: Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Somente até aí. Nós começamos uma série de mensagens aqui, cujo tema é Em Nome do Amor. E Paulo, quando ele escreve aqui para Filemon, ele vai dizer que, no versículo 7, né, que o amor de Filemon para com a igreja trouxe alegria ao coração do apóstolo Paulo. E a gente percebe que o amor é um dos temas centrais aqui nessa carta. A gente já tem falado um pouco sobre serviço, a última mensagem, né, a gente encerrou falando sobre o amor, né, a mensagem passada a gente falou sobre o chamado do Evangelho, ou seja, o Evangelho ele nos chama a algumas coisas, a ajudarmos uns aos outros, a auxiliar uns aos outros, a ter estima uns pelos outros e a andar no caminho excelente. Que caminho excelente é esse? É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai falar sobre os dons espirituais, e ele diz, mesmo que eu tenha os melhores dons, mesmo que eu fale língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, isso de nada adiantará. E a gente falou ali sobre os problemas que Paulo estava tratando ali com aquela igreja, justamente a respeito de como a igreja estava servindo uns aos outros, mas sem amor. Então, a gente vai olhar hoje para um outro texto, que é o texto de Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. É um texto bem conhecido, talvez a gente poderia até mencioná-lo de cor. Porque o texto de Romanos, capítulo 12, é um texto onde Paulo, depois de expor a mensagem do Evangelho, depois que ele apresenta a salvação em Cristo Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 11, mostrando desde o princípio, desde o início do propósito de Deus na redenção da humanidade, ele então, encerrando o capítulo 11, que é, podemos dizer assim, a parte doutrinária dessa carta, você pode perceber que no capítulo 12, logo a primeira palavra, a primeira expressão, o primeiro termo que Paulo utiliza é: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois de Paulo expor a mensagem do Evangelho, depois de expor a misericórdia de Deus, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: irmãos, eu rogo agora, por causa das misericórdias de Deus, e aí ele começa a narrar as questões práticas de como o Evangelho se desenvolve na nossa vida. Então o Evangelho não é só, como eu tenho dito aqui, já algumas vezes, o Evangelho não é só uma mensagem teórica,
O Evangelho não é só uma mensagem para quem está perdido nas trevas, uma mensagem de salvação, para que eles consigam a salvação em Cristo Jesus. Mas o Evangelho também é uma mensagem que nos transforma, dia após dia. Então, depois de expor a mensagem do Evangelho, aqui no capítulo 12, iniciando as questões práticas para a igreja aqui de Roma, Paulo ele já introduz um ponto aqui que é fundamental e que é muito importante, e que diz respeito ao tema que nós vamos falar hoje. E o nosso tema é o amor como culto racional. O amor como culto racional. Não sei se você já leu esse texto, talvez você até possa saber ou conhecer esses versículos, né, versículo 1 e 2, de cor. Mas não sei se você já leu todo o contexto de Paulo, ou tudo aquilo que Paulo fala depois desses versículos. Porque se você perceber, ele começa primeiramente falando sobre algo que nós fazemos com relação a Deus. Nosso culto, ou nossa vida, o nosso corpo, como oferta e sacrifício ao Senhor. Mas depois disso, ele já começa a falar sobre coisas práticas na vida da igreja, na vida cristã, no nosso cotidiano. Então, perceba que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o amor, ele é uma consequência, ele é um resultado da nossa entrega a Deus, como culto, como oferta ao Senhor. Então, quando a gente fala sobre amar uns aos outros, o aspecto mais fundamental sobre o amor é que nós, nos entregando a Deus como oferta e sacrifício ao Senhor, então nós podemos amar. Portanto, o amor ele é resultado dessa nossa entrega. O amor é resultado do culto que nós oferecemos ao Senhor. Então veja, Paulo ele vai dizer o seguinte, nessa carta aqui, se você abrir lá no capítulo 6, versículos 12 a 14, ele vai dizer, expondo o Evangelho, em que uma vez que nós fomos salvos por Cristo, nós não devemos apresentar o nosso corpo para o pecado. E ele vai dizer assim, portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Veja que lá no capítulo 6, o que Paulo vai desenvolver é, antes, quando nós estávamos vivendo no pecado, nós estávamos oferecendo o nosso corpo, a nossa vida, como oferta para o pecado. Nós vivíamos no pecado, nós amávamos o pecado, obedecíamos às paixões da nossa carne, mas uma vez que nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não mais devemos oferecer o nosso corpo, os nossos membros, como membros da injustiça, como instrumentos de injustiça, mas nós devemos oferecer a nossa vida ao Senhor. E ele vai dizer, ofereçam a Deus, os seus membros a Deus, ofereça a vossa vida ao Senhor. Então ele começa a narrar um pouco sobre isso, falando sobre como o Evangelho nos transforma, e perceba que aqui nesse texto ele vai falar sobre culto. Nós não oferecemos mais o nosso corpo como culto ao pecado, mas nós oferecemos a Deus como instrumentos de justiça. E lá em Romanos capítulo 12, então, ele vai passar a desenvolver o como nós podemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que isso significa? Como que é esse sacrifício que nós apresentamos da nossa vida diante de Deus? Primeiro, é um sacrifício vivo. Paulo aqui, com certeza, tinha em mente os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento. Como que os animais eram oferecidos no passado? Eles eram mortos. Eles eram sacrificados. Antes de chegarem ao altar, eles eram imolados, e então eram entregues ali os animais sem vida. Era um sacrifício morto. E se é um sacrifício morto, isso significa que ele só poderia ser oferecido quantas vezes? Uma única vez. Você não conseguiria oferecer, vamos supor, né, você está lá no tabernáculo, e aí você vai oferecer a sua oferta a Deus. E aí você traz o seu animal lá, sacrifica, né, passa a faca no pescoço dele, oferece ele como sacrifício, queima ele no altar. E aí?
Se você fosse oferecer outro tipo de adoração, outra adoração, o que você teria que fazer? Pegar outro animal, sacrificar esse outro animal, ir lá no altar, imolar o animal ali, e então fazer todo o processo, todo o ritualismo que existia. Você oferecia o sacrifício uma única vez. Mas o sacrifício da nossa vida a Deus, como que é? É um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. Isso significa, portanto, que quando nós oferecemos o nosso sacrifício uma vez, ele não cessa. Ou seja, a nossa vida é uma vida que deve ser entregue ao Senhor todo momento, em todo tempo. Então, no passado, eles ofereciam um sacrifício uma única vez, mas agora nós, como sacrifícios vivos diante de Deus, nós oferecemos o nosso corpo ao Senhor todos os dias. Nós oferecemos, e aqui Paulo, obviamente, usa a palavra corpo, para falar não só sobre o corpo físico, mas todo o nosso ser. Todo o nosso ser deve estar envolvido na adoração a Deus. E isso é um sacrifício, primeiro, vivo. Segundo, é um sacrifício santo. Ou seja, é um sacrifício que é consagrado, que é separado para o serviço a Deus. É um sacrifício que é separado para oferecer-se ao Senhor, não só dia após dia, mas também é um sacrifício que foi separado para ser entregue ao Senhor, consagrado para isso. E veja, quando a Escritura fala sobre nós, como povo de Deus, não só nesses aspectos aqui a respeito do sacrifício, mas se você parar para pensar aquilo que Pedro escreve, ele vai dizer que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós oferecemos ou devemos oferecer diante do Senhor uma vida que é santa, uma vida que é pura. Entrando em contraste com aquilo que ele diz lá no capítulo 6, em que antes nós oferecemos o nosso corpo para quem? Ao pecado. E nós estávamos oferecendo o nosso corpo e sendo conduzidos à morte. Agora somos um sacrifício vivo, um sacrifício santo, consagrado ao Senhor e um sacrifício, portanto, agradável a Deus. Como aqueles sacrifícios que a Escritura vai dizer, que chegavam diante do Senhor com um aroma suave. Então, a ilustração que Paulo vai utilizar sobre a nossa entrega ao Senhor é essa. Que nós nos entregamos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que isso significa na prática? Significa que o culto a Deus não está limitado, e preste muita atenção aqui, o culto a Deus não está limitado a um lugar e um horário. Eu cultuo a Deus no domingo, 7 horas da noite, lá na Igreja Batista da Fé. Você deve cultuar a Deus todos os dias, em todo momento. Se o nosso sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus, se Jesus mesmo diz que o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, isso significa que o culto que nós prestamos ao Senhor não está limitado a um lugar, não está limitado a um horário. Quanto tempo você passa na igreja e quanto tempo você passa fora dela? Isso é óbvio, você não precisa nem me responder aqui. Claramente você passa muito tempo mais longe ou fora da igreja do que dentro dela. Então isso significa que eu não cultuo a Deus a partir do momento que eu piso do portão para fora? Não. Você deve continuar cultuando ao Senhor, porque se nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável, o nosso culto não está limitado a um lugar ou a um horário. É a nossa vida sendo entregue ao Senhor. Significa que, portanto, não há uma distinção, não há uma dicotomia do culto. E veja que a gente cria isso na nossa mente. Em que culto é aonde? É na igreja. No meu trabalho, não. De que culto é quando eu estou reunido aqui com os irmãos? Na minha casa? Na minha faculdade? Não. Irmãos, não existe isso. Veja que a gente criou essa dicotomia, dizendo que então ir para a igreja faz parte do culto. Cantar louvores faz parte do culto. Dar o meu dízimo faz parte do culto. Ler a Bíblia faz parte do meu culto. Mas se eu for para a academia, isso não é culto. Se eu for para o meu trabalho, eu não estou cultuando a Deus. Se eu for para qualquer outro lugar, para o hospital, para a faculdade, eu não estou cultuando a Deus, porque eu cultuo a Deus aonde? Na igreja, nas 4 paredes ali. Passou disso, não é culto. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Se a nossa vida deve ser oferecida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tudo que nós fazemos, seja na igreja ou fora dela, em qualquer lugar que você esteja,
a sua vida deve estar sendo oferecida como culto a Deus. Nós dividimos a nossa vida em duas coisas: aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Aquilo que faz parte de coisas que são do espírito e aquilo que é secular. Então, meu trabalho é secular. Aí o pastor que precisa talvez trabalhar em algum outro emprego, né, como no meu caso, ou fazer alguma outra atividade, quando eu estou na igreja eu estou fazendo algo que é espiritual. Mas quando eu estou dirigindo meu carro fazendo Uber, eu estou fazendo algo que é secular. Não é assim que a gente pensa? Não é isso que nós criamos como sendo culto ou não? Então veja que, irmãos, independente do que eu faça, eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Independente de onde eu estiver, eu devo me oferecer ao Senhor. Nós não devemos fazer essa distinção daquilo que é secular e espiritual, como se quando eu estou na minha casa, quando eu estou lavando a minha louça, quando eu estou lavando o banheiro de casa, eu estou fazendo algo que não é para Deus. Mas o que a Escritura nos diz sobre isso? Se nós comemos ou bebemos, nós devemos fazer para quê? 1 Coríntios 10, 31, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, eu gosto muito aqui quando Paulo fala isso, porque aqui você não tem como escapar. Fala, não, aquilo que eu faço ali não tem a ver com dar glória a Deus, não. Tem sim, porque Paulo ele poderia dar uma lista gigante aqui do que você pode fazer. Mas ele fala, se você comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, você precisa fazer para a glória de Deus. Por quê? Porque você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou deve oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Gosto muito de Mateus capítulo 5, começando ali o Sermão da Montanha. Sempre menciono esse texto. Versículo 16, Jesus vai dizer, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras, as obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Mostrando que as obras que nós fazemos servem como culto a Deus, para que Ele seja glorificado. Para que as pessoas vejam aquilo que nós fazemos e o Pai seja glorificado. Então, quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos cantando, louvando ao Senhor, quando nós estamos testemunhando sobre a palavra de Deus, nós estamos de alguma forma mostrando às pessoas que passam ali na rua, que nós estamos aqui de alguma maneira prestando um culto a Deus, e eles sabem disso. Se alguém entrar aqui na igreja agora, ele vai saber o que nós estamos fazendo, cultuando a Deus. Mas aí ele te vê lá no trabalho, murmurando, reclamando, xingando um e outro. Lá você também deve oferecer a sua vida como sacrifício ao Senhor. Não é só na igreja, mas fora dela também. Perceba que a nossa adoração, ela é expressada nas nossas atitudes diárias. Veja, perceba, irmãos, como nós podemos perceber a respeito desses sacrifícios. Os sacrifícios que eram oferecidos, eles deveriam cumprir várias exigências. Eles não faziam sacrifícios de qualquer forma. Havia um ritual, havia uma liturgia, havia uma preparação. Quando eles ofereciam os animais, vamos pensar no principal sacrifício ali, né, que é o que todo mundo lembra, né? O cordeiro. Como que ele deveria ser? Macho de 1 ano, sem defeito. Aquele cordeiro perfeito deveria ser oferecido, deveria ser sacrificado ali no altar. E a gente sabe que, nesse aspecto, eles deveriam cumprir exatamente aquilo que a lei de Deus ensinava. Por quê? Porque eles entendiam da importância do culto que eles estavam prestando ao Senhor. Mas agora, olha o que Paulo está dizendo, que a nossa vida é um culto ao Senhor. Isso quer dizer que tudo que eu faço, ele não deve ser feito de qualquer jeito. Não deve ser feito de qualquer forma. Então, se eu entendo que no meu lar, eu posso cultuar a Deus com aquilo que eu faço, eu vou entender aquilo que a Escritura vai dizer em Efésios capítulo 5, versículos 21 e 22, que vai dizer, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém ao Senhor. Então, a esposa se sujeitando ao marido, cumprindo as ordenanças bíblicas, o que ela está fazendo?
oferecendo um culto agradável a Deus. Eu, como marido, se eu sei que eu não devo viver a vida do lar de qualquer forma, eu devo entregar e amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Efésios 5:25. Se você é filho, você sabe que você deve obedecer aos seus pais no temor do Senhor, porque isso é justo. Como você oferece então um culto racional no seu lar? Fazendo isso. Se você é pai, você não vai provocar o seu filho à ira, mas o tratar com disciplina na admoestação do Senhor. Isso é que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5. E veja que ali Paulo também está falando sobre coisas práticas do nosso culto a Deus. Então, se eu sei que no meu lar eu posso cultuar a Deus, ou devo cultuar a Deus naquilo que eu faço, na minha atitude, então, esposa, marido, filhos, pais, vão cumprir isso no Senhor. E aí eu falei muito sobre trabalho, né? Porque esse é o contexto nosso ali de Filemon. Um escravo que havia roubado seu senhor e havia fugido. E o que Paulo diz lá em Efésios 6, 5-8? Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração. Agora preste atenção no que Paulo vai dizer. Como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que interessante. Como que você cultua a Deus no seu trabalho? Servindo o seu Senhor, servindo o seu patrão, você como empregado servindo, você como Senhor tratando com respeito. Se você ler a continuação do texto, ele vai falar também sobre os senhores. Então perceba que o culto a Deus não se limita à igreja. O culto a Deus, ele deve envolver a nossa vida diária como cristãos. Olha o que ele vai dizer aqui para os servos. Vocês não devem fazer como servindo as pessoas, mas como se vocês estivessem servindo ao próprio Deus. Vocês, servos, querem oferecer a vida de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável? No trabalho de vocês, sejam honestos. Cumpram o dever de vocês. E assim vocês estão fazendo não para os homens, mas para o Senhor. Então perceba aqui, até aqui o que nós falamos. Que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício ao Senhor, em todos os aspectos da nossa vida. A gente tem que tirar essa ideia de que a igreja é tudo espiritual e fora da igreja é tudo secular. Então a gente não busca adorar a Deus. A gente não faz aquilo que faz no nosso trabalho ou qualquer outro lugar como fazendo para o Senhor. E como que você faz algo para o Senhor? Pense aí, como você faz algo para o Senhor? E aí compare com o que você está fazendo em respeito aos outros, com relação àquilo que você faz fora da igreja. Então perceba que nossa vida é ou deve ser oferecida como um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele vai continuar no versículo 2, que nós não devemos tomar como forma, não viver conforme os padrões desse mundo, mas deixar que Deus transforme pela renovação da mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero começar a olhar com os irmãos e aplicar isso na carta de Paulo a Filemon, principalmente com respeito ao amor. Porque nós já falamos e temos demonstrado que o que a lei daquela época permitiria que Filemon fizesse com Onésimo era que ele fosse entregue à morte, como um escravo que havia roubado seu senhor e fugido. Mas Filemon não deveria tomar como padrão, como molde, como exemplo, aquilo que o mundo ensina a respeito do amor. Pelo contrário, ele deveria demonstrar na sua vida que, assim como o nosso culto racional é o princípio de uma vida que ama, assim também o amor, ele é a consequência, ele é o resultado dessa vida que é entregue a Deus como sacrifício agradável.
Você só pode amar aqueles que estão dentro ou fora da igreja. Você só pode amar até mesmo os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem, se primeiramente você entende isso, que lá fora e aqui dentro, você está fazendo absolutamente a mesma coisa, de formas diferentes, sim, mas você está fazendo a mesma coisa. E o que é isso? Oferecendo a sua vida a Deus como culto, como oferta, como aroma suave. Isso significa que para você amar, para que você orar por aqueles que vos perseguem, você precisa entregar a sua vida como sacrifício a Deus. Aquele que não consegue demonstrar amor é porque de fato não se entregou ao culto racional. Olha o que João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se nós dissemos que amamos a Deus, que estamos oferecendo a nossa vida como culto e oferta ao Senhor, e não amamos aqueles que estão à nossa volta, mesmo que sejam nossos inimigos, o que nós estamos demonstrando na prática? Que nós não estamos nada oferecendo um culto a Deus. Você pode, no máximo ser, eu tenho usado essa ilustração, né? Um bom religioso, mas não um servo, não um discípulo, não alguém que está se entregando de fato ao Senhor. O amor, ele precisa ser visto na nossa vida prática. E é em situações difíceis que nós demonstramos o amor. É fácil amar aqueles que nos amam. É fácil amar aqueles que querem o nosso bem. É fácil amar aqueles que não pisam no nosso calo. Mas e aqueles que se voltam contra nós? E aqueles aquele lá do seu trabalho que às vezes dá vontade de enforcar? Que dia após dia parece que o diabo usa a vida dele para poder te tirar do sério. E amar esse? E amar aquele que te persegue? E amar aquele que te causa mal? Veja, o que Jesus vai dizer para os seus discípulos sobre o amor? Quantas vezes nós devemos perdoar? Senhor, devemos perdoar 7 vezes? E aí é como se os discípulos estivessem dizendo o seguinte, olha, a gente está muito espiritual, vamos falar que é 7 porque... Não, é 70 vezes 7. Aí faz as contas aí e fala assim, ixi, aquele fulano lá do meu trabalho, 3 anos já todo dia, e ele não larga do meu pé. Você tem que amar, você tem que perdoar. Porque é essa a resposta, o resultado daquele que entrega a sua vida como culto a Deus. Dá para entender isso? Então quando você está na igreja e cultuando ao Senhor, é as mil maravilhas. Mas quando você sai no mundo lá fora e começa a ser perseguido, começa a ser maltratado, em que as pessoas se voltam contra você, é aí que você deve demonstrar o seu culto de fato a Deus. É aí que você deve demonstrar que a sua vida está sendo entregue como sacrifício ao Senhor, independente do que outros façam. Você está permanecendo no amor. E ainda, para nós caminharmos para o nosso fim aqui no texto, se você ler do versículo 3 até o versículo 8, além de Paulo falar sobre esse culto a Deus, culto racional a Deus, ele fala também sobre o amor sendo perceptível na igreja. Quando? Quando nós servimos uns aos outros. Como nós podemos demonstrar amor aos irmãos? Veja que há um movimento, né, o movimento dos desigrejados, que as pessoas dizem o seguinte, eu sou a igreja, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ter comunhão com um monte de gente falsa, hipócrita, que lá na igreja faz uma coisa e fora dela faz outra. Eu não preciso disso, eu sou a igreja. Eu posso cultuar a Deus em espírito e em verdade lá na minha casa. Posso orar ler a minha Bíblia e orar lá da minha casa. Porque lá é suficiente, é eu e Deus, e ninguém tem nada a ver com isso. E aí eu não preciso de igreja. Mas aí eu pergunto, como que você desenvolve um dom sem estar em comunhão com a igreja? Como que você pode amar alguém, aquele cara chato que está do seu lado e que fica o tempo todo te atormentando, se você não tem comunhão, se você não está ao lado, se você não está junto? E aí, olha o que Paulo diz. Porquanto, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, e como ele fala aqui? Que não pense de si mesmo além do que convém. Esses desigrejados pensam de si mesmo além do que convém. Oh, eu sou bom demais para ter contato com o povo. Povão aí, esse povo da igreja, hipócrita.
Para quê? Pensa de si mesmo além do que convém. Acha que é melhor porque não faz isso ou aquilo. Mas a Escritura mesmo vai dizer que Deus não está chamando e convocando homens que estão sãos, mas pecadores ao arrependimento. A igreja é um lugar de gente enferma. A igreja é um lugar de gente doente espiritualmente. A igreja é um lugar de pessoas que vão ter atritos uns com os outros. E Paulo agora estava lidando com atrito entre Filemão e Onésimo. Se você acha que você já teve problema com alguém, imagine você ter um funcionário que te roubou, fugiu, viveu longe, e agora está aparecendo com a maior cara lavada lá, falando assim: olha, irmão em Cristo, o que você faria? O que você faria? Mas veja, o que o Evangelho nos chama a fazer, irmãos? Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Eu quero, obviamente, usar isso como, parafraseando Paulo para Filemão. Filemão, você não deve pensar de si mesmo além do que convém. Você é senhor de Onésimo, humanamente falando, ele é o seu servo, mas não pense de si mesmo além do que convém. Se você, Filemão, está apto, ou prestes, ou pronto a entregar a sua vida como oferta e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você deve demonstrar isso agora. Eu acho muito interessante, depois que a gente entrar no texto de Filemão, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas parece que Paulo, primeira coisa que ele faz: ô Filemão, você é um cara tão bom, cara legal, o pessoal aí gosta de você, né? E outra, e parece que vai enchendo, né, a bexiga lá do Filemão, né? Filemão, o meu coração tem sido alegre, porque eu tenho visto o amor que você tem demonstrado aos santos. Eu estou alegre, Filemão, porque eu sei que você reanima os santos. As pessoas, a igreja que está aí na sua casa, é uma igreja que é fortalecida pela sua vida, e você tem demonstrado isso. Mas é fácil, Filemão, mostrar para aqueles que estão dentro das quatro paredes, dentro da igreja: agora eu estou te levando aí, ou estou enviando alguém que fez o mal a você. E eu quero ver qual vai ser a sua reação, Filemão. Obviamente, estou usando aí a imaginação para parafrasear o apóstolo Paulo aqui. Mas é praticamente isso que ele faz com Filemão. Você deve demonstrar amor agora a ele. Você não deve pensar de si mesmo além do que convém. Você que não serve a igreja, você não ama a igreja. Você não pode demonstrar amor aos irmãos. Você está demonstrando ou pensando de si mesmo além do que convém. Você não se assemelha a Cristo, que foi servo. Cristo que se entregou como um aroma suave diante de Deus. Então, irmãos, como nós demonstramos amor uns aos outros? Sendo servos uns dos outros. E agora preste atenção. Nós estamos falando sobre serviço a Deus, sobre culto a Deus e sobre amor. Você consegue imaginar algum texto, algum exemplo do próprio Senhor Jesus, em que ele ensina essas duas coisas associadas uma com a outra? Vou refrescar a sua mente. João capítulo 13, versículos 12 a 20. Jesus lavou os pés dos discípulos, e depois que ele lavou, ele disse: Jesus, depois de ter lavado os pés, pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como fiz, vocês façam também. Em verdade, lhe digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados são, se ficar no coração de vocês, se as praticarem. Não falo a respeito de todos, pois eu conheço aquele que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come no meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim, e
quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se você depois, lá no capítulo 13 ainda, abrir versículos 34 e 35, Jesus vai afirmar: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Veja que no mesmo discurso, exatamente no mesmo discurso de Jesus, Jesus lava os pés dos discípulos, mostra a respeito do serviço a Deus, e depois ele fala sobre o amor. Irmãos, se nós amamos ao Senhor, nós devemos demonstrar esse amor também na prática, uns para com os outros. Jesus vai dizer: eu dei o exemplo, vocês não são maiores do que eu. Eu sou o Senhor, vocês são os enviados, vocês não são maiores. E se eu, como mestre, e vocês dizem bem dizer que eu sou de fato, se eu, sendo mestre, lavei os pés, vocês também devem fazer isso uns aos outros. E quem é que lavava os pés? O escravo. Sabe aquele... Já viu aquela pessoa que fala assim: eu não tenho habilidade nenhuma, o que eu vou fazer? Vai lavar pé. Era o escravo. Não sabia fazer muita coisa não. Onde ele era mandado para fazer? O que ele era mandado fazer? Lavar os pés daqueles que entravam na casa. Olha o que Jesus faz. Ele se coloca como o escravo mais baixo da casa, para mostrar: eu servi, vocês também devem servir uns aos outros. E se vocês querem oferecer a vossa vida como culto ao Senhor, vocês devem servir e amar uns aos outros. Isso está no mesmo discurso de Jesus. E se você voltar lá em Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21, eu não quero ler todo o texto, mas leia depois em casa, versículos 9 a 21. Olha como Paulo vai dizer. Ele então, versículos 1 e 2, fala sobre essa entrega, esse culto a Deus. Versículos 3 até o versículo 8, ele fala sobre vários dons que nós recebemos e que devemos desenvolver na igreja. E agora, como ele começa o versículo 9? O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. E aí a gente fez a leitura desse texto semana passada, né? Então não quero ler todo novamente. Mas veja que depois de falar sobre servir a Deus, sobre oferecer a nossa vida ao Senhor, ele fala sobre servir a igreja, desenvolvendo os nossos dons, e ele então continua falando: amem. Amem uns aos outros sem hipocrisia, detestem o mal, apeguem-se ao bem, amem com amor fraternal. Não façam justiça, versículo 19, com as próprias mãos. E aí depois, se você ler lá no capítulo 13, versículos 8 a 10, olha de novo Paulo voltando à questão do amor. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é amor. Deu para entender aqui, irmãos? Filemão, você quer se assemelhar a Cristo? Que você seja servo de Onésimo. Veja que agora o paradoxo. Aquele escravo fugitivo, e agora Paulo escrevendo, né? Obviamente eu estou parafraseando aqui, depois a gente vai entrar no texto e falar um pouco mais sobre isso. Se você ama agora a igreja e demonstra isso por aqueles que estão na sua casa, que se reúnem com você, isso é fácil. Agora eu quero que você demonstre amor por esse escravo fugitivo. Se você ama de fato, que você se torne servo. Se você quer ser semelhante a Cristo, lave os pés de Onésimo. Lave os pés de Onésimo. Filemão, se você quer oferecer a Deus a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, agora é a hora. Agora é a hora de você demonstrar isso na prática, na vida de Onésimo. Veja, irmãos, não é fácil. Eu tento de todo jeito me colocar aqui nessa história, mas eu acho que eu não consigo muito bem, não. Não consigo entender
a difícil tarefa, a difícil missão que Filemão tinha de perdoar um escravo fugitivo, sabendo que poderia condená-lo à morte. Um homem que roubou, fez mal a ele. Não consigo entender, não consigo. Obviamente, nós temos situações na nossa vida em que nós passamos por perseguições, por sofrimento, pessoas se voltam contra nós, fazem o mal contra nós. Mas eu não consigo imaginar essa cena, essa história se repetindo comigo, ali com Filemão e Onésimo, da mesma forma como Filemão e Onésimo. Em que aquele homem que poderia fazer o que quisesse com o seu escravo, agora estava sendo exortado pelo Evangelho, entre aspas, a lavar os seus pés, a demonstrar amor e servi-lo, ser escravo do escravo. Veja como o Evangelho é maravilhoso. O que nós podemos aprender então, irmãos, com isso? Primeiro, nós devemos entregar a nossa vida como culto a Deus. E lembre-se sempre disso. Não deve haver uma distinção, uma dicotomia de culto. Igreja eu cultuo, fora dela não. Nós oferecemos a nossa vida dia após dia como oferta ao Senhor. Seja no trabalho, seja em casa, seja na academia, seja no hospital, em qualquer outro lugar, você oferece a sua vida como oferta ao Senhor. Quando chega na igreja, talvez você seja o melhor crente. Lê a Bíblia, ora, participa, ajuda, serve. Mas e quando chega no trabalho? Lá com o fulano, ciclano, beltrano, que você já não suporta mais que fique do seu lado. Que só de ouvir a voz parece que você já arrepia. Ixi, fulano ali eu não quero. Deixa eu sair daqui antes que piore a situação. É lá que você deve demonstrar o culto a Deus. Estou dizendo que você deve abrir sua Bíblia, começar a cantar um hino, orar e jejuar e fazer algo assim, não, irmãos. Mas simplesmente do fato de você cumprir aquilo que a Escritura diz com respeito ao amor com aquele que talvez te odeie, você está cultuando, oferecendo a sua vida como oferta e sacrifício ao Senhor. Então, entregue a sua vida como culto a Deus, tudo que você faz, quer comais, bebais ou façam outra coisa qualquer, façam para a glória de Deus, faça como culto ao Senhor. Segundo lugar, nós devemos abandonar a forma desse mundo. O que o mundo nos ensina sobre amor? O amor não pode corrigir, porque se você corrige, você não está amando. O amor não pode falar aquilo que é a verdade, confrontar, porque se você confronta, você não ama. Quando você ama, mas se alguém faz algo contra você, então o amor acabou. E esse é o que o mundo ensina sobre amor. Você está lá na sua casa, marido, esposa, filhos, pais, familiares, você ama, mas quando alguém faz algo, esse aqui eu quero a distância. Essa é a forma do mundo, o amor do mundo. É o que o mundo ensina sobre o que é o amor. Mas sabe o que a Bíblia ensina sobre o que é o amor? É em Cristo. Um amor sacrificial, um amor em que não depende de nós. O que nós fazemos contra Deus? Quem somos nós contra o Senhor? Somos pecadores. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não demonstra amor porque nós somos bons. Deus não demonstra amor porque você vem na igreja todo domingo e cultua Ele. Ele demonstra amor a você e esse amor é um amor incondicional. Cristo morreu pelos nossos pecados de forma incondicional. Esse é o amor que a Bíblia nos ensina. O amor que o mundo nos ensina é um amor que qualquer coisa que o outro faça contra mim, eu já deixei de amar. E aí a gente até fala, a diferença do paixão, de amor, de não sei o quê, blá, blá. O que a Bíblia ensina? Que nós devemos amar, de maneira que até os nossos inimigos, nós oramos por ele, nós os amamos. Então nós não devemos deixar que o mundo nos conforme aos seus padrões.
Pelo contrário, como Paulo vai dizer, que nós possamos permitir que Deus transforme o nosso coração, transforme a nossa mente. Então a gente vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceiro lugar, sirva a igreja, desenvolva os seus dons no serviço ao Senhor. Essa é uma das maneiras práticas de demonstrar amor ao povo de Deus e demonstrar amor ao próprio Deus. Se você ama a igreja, se você ama ao Senhor, você deve amar e permanecer em comunhão. Você não ama só porque participa das programações. Você não ama só porque você, de alguma forma, tem algum tipo de comunhão. Não, pelo contrário, mas você serve e servindo você demonstra amor. Eu não sei qual é o meu dom, aí já é outro problema. O problema é para a gente resolver depois. Mas uma coisa é fato. Se você ama a Deus e quer oferecer a sua vida como serviço, culto, agradável ao Senhor. Se você ama os irmãos, se você ama a igreja, nós devemos servir uns aos outros. Esse negócio de servir não é comigo não, já tem muita gente para fazer. Bom, essa não é a nossa realidade não. A gente está precisando de pessoas para servir. Os trabalhadores são poucos e a seara é grande. Eu ouvi uma vez uma pregação no texto que Paulo escreve para Timóteo, e aí a pessoa disse o seguinte: eu nunca ouvi um missionário ligando para a igreja, mandando uma mensagem para a igreja, falando assim: olha irmãos, pare de orar porque tem muita gente aqui trabalhando, aqui a seara é pouca e os trabalhadores são muitos, pare de orar. É sempre o contrário. Senhor, mande mais trabalhadores porque a seara é grande. Então irmãos, a seara aqui é grande. Nós devemos servir uns aos outros se nós amamos ao Senhor. E ame com o amor, por último, ame com o amor que Cristo demonstrou por nós. É um amor perfeito, é um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor que não depende de nós, mas depende única e exclusivamente dEle. Assim como Ele nos amou, assim também nós devemos amar uns aos outros. Filemão, lave os pés de Onésimo. Seja escravo de Onésimo. Ame Onésimo. Sirva esse homem. Porque você fazendo assim, você estará demonstrando que de fato, essa sua vida entrega como culto a Deus é uma entrega real. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e porque o Senhor fala ao nosso coração. Continuamos clamando que o Senhor nos ajude para que nós possamos andar segundo a Tua vontade, servir ao Senhor, ó Pai. Reconhecemos nossas fraquezas, nossas falhas, especialmente no aspecto do amor. Muitas vezes dizemos que amamos uns aos outros, mas o fazemos de palavra, de língua. E a Tua Escritura nos ensina que nós devemos fazer de fato e de verdade. Senhor, quebrante o nosso coração, quebrante o nosso orgulho, tire de nós, ó Deus, toda a altivez, e que assim nós possamos ser servos uns dos outros, cumprindo então a lei de Cristo. Que, ó Deus, o nosso coração seja entregue totalmente na Tua presença, para que não só, Pai, nossa vida seja como oferta e aroma suave ao Senhor, mas também como oferta e sacrifício uns pelos outros. Nós queremos mais uma vez, ó Deus, te agradecer. Pedimos pela semana que inicia, a vida de cada um, os nossos afazeres, o Senhor conhece, sabe as nossas maiores necessidades. E continuamos clamando, ó Pai, Tua misericórdia sobre nós. Que o Teu Espírito continue trabalhando em nossa vida, para que independente de onde nós estejamos, quer comendo, bebendo, ou fazendo outra coisa qualquer, que nós possamos fazer para a glória do Senhor. Possamos tomar como exemplo o Teu servo Filemão, como Paulo, como também Onésimo, e que assim, ó Deus, venhamos servir ao Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós oramos a Ti gratos no nome do Senhor Jesus. Amém.